Mancala, o jogo considerado mais antigo do mundo. Olá, meus queridos amantes das artes, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos falar da Mancala, dos seus conceitos históricos e dos seus conceitos pedagógicos. Primeiramente, durante muito tempo, a Mancala foi considerada um jogo de origem africana, ok? A palavra Mancala vem de negar, que é uma palavra árabe cujo significado é mover. Tá ok, pessoal? Por que mover? Porque na dinâmica de jogo, tá? E lembrem-se que existem aproximadamente 300 variações de jogabilidade da Mancala, ok? Mas em todas elas nós encontramos a característica de recolher, né, fazer a colheita e sucessivo deslocamento, movimento das peças. Tá bom, pessoal? Então, primordialmente, o jogo é um jogo de corrida, como nós já descrevemos nos vídeos anteriores dentro da categorização, mas com essa particularidade de relacionar a questão da corrida com aqui uma característica de cultivo, uma característica de colheita, de armazenamento, tá bom? A Mancala, por muito tempo, ficou participando junto com o tabuleiro real de Ur de uma classe de jogos muito antigos, sem data definida de sua criação, de sua conceitualização, tá? Ficando a caráter dos arqueólogos determinar, através de achados, qual seria o jogo mais antigo, né? E aí a coisa vai longe. Sei que recentemente, em 2019, foi localizado uma Mancala, tá? Isso em Ankara, na Turquia, e ela, datada do carbono 14, passou a ser considerada o jogo mais antigo do mundo, ok? Não tenho profundamente todas as informações, mas parece que ela precede a existência até das primeiras cidades. Por conta disso, alguns historiadores estão classificando a Mancala como um jogo da humanidade, não especificamente de um continente ou mesmo de uma cidade, né? Porque, segundo eles, a Mancala já existia em um momento em que as cidades não faziam parte desse escopo, né? Ela ainda já tem sua existência confirmada no momento em que a civilização humana vivia da coleta e da caça, tá? Vamos lembrar que o que faz ou viabiliza o início das cidades, o início das aglomerações populacionais na Terra é o início da colheita, tá? O processo de colheita, certo? E de criação de animais, ok? Então, o que faz o homem se estabilizar na terra e aí criar raízes, construir sua casa, o vizinho construir a dele e tal, é exatamente isso. O início da produção agrícola, certo? E o início da criação de animais, ok?
Então a Mancala antecede isso. Outra característica interessante da Mancala, que muitos dos historiadores se utilizam, é a dinâmica de que mesmo ela tendo se desenvolvido muito mais na África, isso é um fato, não vamos discutir, e em cada uma das regiões da África ela acabou desenvolvendo regras específicas, por isso do número grande de possibilidades de jogar dentro desse mesmo conceito de tabuleiro, tá? E até com algumas variações em termos de quantitativo das casas, tá? Por exemplo, o Nituva é uma variação da Mancala em que eu não tenho os cálices, mas tenho um número dobrado de campos, ok? E ele é considerado o xadrez africano, tá? De repente, lá na frente a gente pode vir a conversar e apresentar ele para vocês, tá bom, pessoal? Mas eu tenho também, e isso é legal a gente frisar, algumas variações que estão fora da África. Por exemplo, existe uma variação da Mancala que ela na verdade não é considerada especificamente um jogo, ela é considerada um desafio, tá? A diferença entre jogo e desafios é a seguinte: no jogo eu tenho obrigatoriamente a interação com um oponente. No desafio eu literalmente estou me desafiando, ok? A exemplos de desafio nós temos o Resta 1, nós temos a Torre de Hanoi, tá ok? E existe uma mecânica que ela foi desenvolvida na Sibéria, tá? Que se chama Techuca. Não vamos confundir. O xadrez africano é o Netuva. E essa versão de desafio siberiano, Techuca. Ok? Mas a mecânica de movimentação das peças e até mesmo quase a formatação do tabuleiro fazem com que muitos historiadores considerem ele uma ramificação da Mancala. Beleza? Quanto aos conceitos pedagógicos, gente, é assim. Eu posso chegar aqui e dizer para vocês que ele desenvolve o raciocínio lógico, ele faz N situações. Não é o intuito do canal. Até porque essa linguagem técnica é uma linguagem que eu não domino e, ao mesmo tempo, não é o interesse da gente demonstrar dessa forma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês o que, no meu entender, a gente pode extrair daqui dos jogos. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu observo na Mancala. Para os pequenos, tá? Estão aprendendo a contar. Ótimo. Olha, primeiro desafio que eu colocaria para uma criança. Vamos montar o tabuleiro. Preciso que tenha 4 peças em cada casa. Então, para os pequenininhos, o desafio colocar 4 peças em cada casa. Certo? Então, como conceito pedagógico, eu começo a trabalhar números com os pequenininhos. Ok? Eu posso desafiar a criança a me dizer quantitativos. Aqui tem 4. Quanto é 4 mais 4? E assim sucessivamente, para que ela me dê uma somatória total. Certo? Eu posso apresentar o tabuleiro sem as peças e trabalhar números. Quantos cálices eu tenho? Quantos campos eu tenho? Ok? Muito bem. Isso sem iniciar qualquer dinâmica de jogo. Somente pelo tabuleiro em si e por suas peças. Aí vamos para um segundo nível. Para os um pouco mais velhos,
ensinando a dinâmica de jogo, trabalhando ela na forma mais simples, tá? Nós vamos poder extrair deste jogo que a criança necessariamente tenha que fazer cálculos mentais. Por quê? Porque ele tem que decidir qual casa ele vai, por exemplo, iniciar uma jogada, certo? Então ele tem que fazer a contagem. Por exemplo, se eu quero que a minha última semente, ou pedra no meu caso aqui, termine no meu armazém, qual casa eu vou escolher para executar essa tarefa, sabendo que eu tenho que deixar uma pedra em cada um dos campos no percurso. Exemplo, eu escolho esta casa. Tenho 4 peças na minha mão. Então eu vou fazer a distribuição, sempre no sentido anti-horário. 1, 2, 3, 4. E aí eu vou executar a mesma situação como o oponente da criança. Vai lá e faz a sua distribuição. A partir da segunda jogada, eu já não tenho essa possibilidade certa. Eu tenho a possibilidade de pegar uma que alcance, que passe, certo? Dentro do conceito de regra do jogo, eu tenho que trabalhar, e a criança vai ter que fazer isso, ela vai ter que prestar atenção em não deixar o campo do oponente vazio. Então, em algum momento, ela vai ter que tomar uma decisão. E aí nós entramos nos conceitos estratégicos, aquela situação mais técnica, mas vamos ver do nosso ponto de vista, que é, ele tem que tomar uma decisão. Qual casa ele vai ter que escolher pelo quantitativo para que eu eventualmente não deixe o oponente sem nenhuma peça. Tá? Então, eu desenvolvo, aí sim, falando, o raciocínio lógico, certo? Através de conta, através de observação, tá? E de decisões tomadas, qual a ação que eu vou executar. E o legal, no meu ver, é que nós também podemos mostrar para a criança um conceito de causa e efeito. Ou seja, conforme a ação que ela toma, gera-se um efeito. Certo, pessoal? Então, recapitulando, os conceitos matemáticos, que a gente já falou em vídeos anteriores, estão aqui. Soma, certo? Subtração, porque eu decido qual casa eu vou pegar. Desculpa. Qual casa eu vou pegar, subtraindo o que eu vou perder ou o que eu vou deixar no deslocamento para ter um resultado final, seja ele no cale ou seja no campo do oponente. Vou trabalhar o conceito de análise estratégica, decidindo qual casa eu tenho que acionar para que, por exemplo, o meu oponente não fique sem sementes, certo? E aí eu vou avaliando causas e efeitos. Cada ação gera um efeito. Ok? Então, assim, se nós trabalharmos com este jogo, existem N possibilidades. E lembrem-se que essas ações que eu apresentei para vocês são para a versão mais simples de jogo. Ok? Se nós formos buscar algumas mecânicas mais complexas de jogar, algumas regras um pouquinho mais complexas, tá? Nós vamos poder extrair mais opções, certo? Por exemplo, como eu falei no vídeo da segunda-feira, existe uma variação da regra na qual, quando eu faço a distribuição
e a última peça da minha distribuição cai numa casa minha que esteja vazia, e há sementes do oponente na casa oposta, eu vou colher essas aqui e jogar no meu Kali. Ok? Novamente, eu tenho que fazer conta. Entende? Eu tenho que criar uma estratégia de jogo. Por exemplo, do jeito que eu fiz aqui, chegou lá bacaninha. Vamos imaginar hipoteticamente que o jogador faz essa decisão aqui. O jogador oponente. Ele vem e decide que vai fazer com essa aqui. 1, 2, 3, 4. Ao fazer isso, tá? Teoricamente, eu poderia catar essa casa e chegar 1, 2, 3, 4. A última estaria aqui. Porém, nesta casa eu não estou com ela vazia. Mas vamos imaginar hipoteticamente que ela estivesse vazia, tá ok? Vamos imaginar que ela estivesse vazia. Também a ação seria aqui 1, 2, 3, 4. Como não tem nada na casa, eu não vou absorver nada. Mas vamos imaginar que na dinâmica de jogo ela ainda tivesse peças aqui. Como a última casa caiu aqui, a última pedra caiu nesta casa, eu por direito, nessa variação de regra, poderia recolher todas essas peças, ir para o meu Kali e inclusive essa, que foi a última. Tá? Então, ele é um jogo que vai fazer com que a criança pare, analise, tá? E tome decisões. Ele é um jogo que vai poder ser trabalhado, no meu entender, dentro de uma faixa de idade bem ampla, porque num primeiro momento, com as crianças no processo de início de alfabetização, você vai poder trabalhar, como eu disse, a colocação das pedras. Dentro de casa ou dentro da sala de aula, eu poderia trabalhar, por exemplo, também com ações um pouco diferentes, tá? Quer ver, ó? Eu vou dar são sugestões, tá, pessoal? São sugestões para trabalhar também como uma ferramenta dentro de casa ou dentro da sala de aula, para que a gente pudesse mostrar características ou conceitos pedagógicos. Uma peça, primeira casa. Quanto seria o dobro? 2. O dobro novamente. 4. O dobro novamente. 8. 4. 5, 6. 7, 8. Novamente. 16. 2, 4, 5, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 16. E aqui nós teríamos 32. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Mas eu já começo a demonstrar, acabou, não tem as peças suficientes, mas eu começo a demonstrar conceitos de multiplicação, dobro, porcentagem. Então, ele é um jogo, ele é muito antigo, e o interessante é que aqui também dá pra gente mostrar aquela situação que nós apresentamos há alguns vídeos atrás sobre o conceito de matemática dos jogos ou jogos matemáticos. Esse é um jogo em que eu tenho matemática inserido nele, mas com certeza não foi concebido a partir de um conceito matemático. Entende? Então aqui dá pra gente demonstrar. Tabuada do 2, 2, né? 4,
16, 8, 2, 4, 7, 8, 16, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e trabalharmos com o 20. Então, gente, é essa a maneira de concepção. Nos dá a liberdade de trabalhar muitas ações pedagógicas, tá? Somente com o tabuleiro, somente com as peças, tá? E a forma de jogar ajuda no desenvolvimento de características como, por exemplo, a análise de problemas, tá? Buscar as soluções, ok? Aprender a fazer, ter o raciocínio lógico para contagem, tá? Antecipação através da contagem. São N possibilidades no nosso primeiro tabuleiro aqui, que a gente está avaliando as características. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem não for inscrito no canal, peço gentilmente que se inscreva. Curtam, né? Dê lá o curtir. Façam a gentileza, se possível, de dar o like. E principalmente, comentem. Falem. Deem a sua opinião. Tá? A ideia do canal não é simplesmente eu ficar aqui falando dos jogos. Mas eu quero saber das opiniões de vocês. Você que é mãe, você que é educador, por favor, me dê sua opinião. Ah, eu gostei, eu achei que explana de uma forma legal. Olha, eu achei que ficou superficial. Entende? Porque a gente tem que amadurecer esse canal em conjunto. Essa é a ideia. Entende? Como eu disse já várias vezes, vou repetir, não sou youtuber, eu sou artesão. Não, minha intenção aqui não é virar youtuber, né? Eu não vou abandonar o que eu faço, que é construir os brinquedos, tá? Para viver exclusivamente de vídeos. Não. A ideia é a gente conversar, entende? Então, eventualmente, se você tem um conhecimento profundo, por exemplo, na Mancala, e viu que eu deixei passar alguma informação muito importante, vai lá, comenta com a gente, entende? Para que a gente possa fazer uma situação mais completa, ok? Se daqui a um tempo o conjunto de vídeos se tornar um mecanismo que possa ser utilizado para pesquisa, o nosso objetivo já foi alcançado. Tá ok, pessoal? Então, novamente agradeço a todos e vejo vocês no próximo vídeo.